Ele é o último humano vivo na Terra. Todo dia é repetitivo, como se o tempo o tivesse abandonado. Todos os recursos são dele, sem ninguém para o impedir. O quarto dele é no meio da rua, sem se importar com nada. Ele usa uma antiguidade milenar como pênico, absurdo e extravagante. Não tem ninguém para julgar, então ele não vê por que usa roupa. Ele acorda às 6 horas e come o que encontra em casa. Ele dá aveia para as galinhas, um agrado para elas. Alguns morangos frescos são um lanche perfeito à tarde. Ele usa um caminhão de bombeiros para regar o milho. O gerador é abastecido com gasolina, alimentando sua casa improvisada. Ele liga o rádio, mudando de canal como sempre. Como sempre, ninguém responde como nos últimos 3 anos. Depois de fazer tudo, ele vai ao campo de futebol para uma final da Copa contra um modelo. Ele dribla, chuta e marca, com a bola voando para dentro da rede. Ele levanta os braços e grita: "Se a seleção me tivesse, já teríamos nos classificado." Apesar de fazer tudo, só se passaram 2 horas. Sem mais nada para fazer, ele senta com o modelo e perde tempo. Eles maratonam filmes de Hollywood e internacionais para matar o tédio. Finalmente, a noite cai. A parte mais emocionante do dia está prestes a começar. Ele se alonga, boceja e entra no estacionamento subterrâneo. Hoje, ele escolhe uma Lamborghini para um passeio emocionante. Ele acelera na rodovia, sentindo a adrenalina e a liberdade. O homem se levanta rugindo para a noite, deixando sua solidão transbordar. De repente, ele para horrorizado ao notar uma figura à frente. Ele virou o volante para o lado em pânico. O carro parou a tempo, mas não sem bater no guardrail. Ele nem ligou para os cortes no rosto. Em vez disso, pegou uma lanterna e apontou para a frente. Seu coração estava acelerado, com medo e esperança. Lá, no feixe de luz, estava uma menininha segurando uma ovelha. Quando ela viu outra pessoa viva, ficou ainda mais emocionada que ele. Ela caiu no choro, soluçando incontrolavelmente. Então ela se jogou em seus braços, agarrando-se fortemente, sentindo o calor do seu abraço. Ele finalmente ousou acreditar. Ele não estava sozinho, afinal. E ela a levou de volta a um abrigo e ofereceu todo tipo de comida. A menina devorou avidamente, como se não comesse decentemente há tempos. Assim que se saciou, contou a ele que ainda havia muitos sobreviventes por aí. Ele ligou o rádio via satélite e, pela primeira vez em anos, recebeu um sinal nítido. A América do Norte já havia restaurado a ordem social. Eles montaram escritórios em 26 cidades ao redor do mundo para ajudar na reconstrução e reunir sobreviventes. Se alguém quisesse se mudar para a América do Norte ou reconstruir sua casa localmente, a coalizão unida prometia apoio. Bom, o homem ficou tão chocado que sentiu como se 1 milhão de alpacas estivessem correndo em sua mente. Então, ainda havia pessoas. Depois de vagar por ruínas por 3 anos sem ver uma única alma, ele havia aceitado a solidão como seu destino. Mas agora havia esperança. Naquela mesma noite, os dois concordaram em seguir para Beiping, a cidade mais próxima com um posto avançado da coalizão. Na manhã seguinte, eles fizeram as malas e se prepararam para a jornada. Então, ao volante de uma robusta G-Wagon, eles pegaram a estrada. Ao longo do caminho, eles ocasionalmente passam por esqueletos humanos, lembranças da queda do mundo. Durante uma pausa, ele ensinou a menina a dirigir. Eles encontraram um pomar abandonado no campo. A menina saltou para explorar e descobriu muitas melancias e uvas, ainda crescendo. Ele jogou uma caixa vazia para ela e disse: "Pegue algumas frutas, eu volto já." Mas antes que ele fosse longe, ela veio correndo atrás dele, com pânico no rosto. Quando ela descobriu que ele ia buscar suprimentos, ela insistiu em ir junto. Com um suspiro, ele entregou a ela outra caixa. "Temos que nos separar, senão não chegaremos a Pequim amanhã. Pegue mais frutas. Eu volto logo." "Eu não quero mais uvas. Só não me deixe." Ela chorou com a voz tremendo e a expressão de partir o coração. Ele congelou por um segundo, então tocou gentilmente seu rosto e disse suavemente: "Você pode não querer uvas, mas agora eu quero."
Com um olhar determinado nos olhos, ele disse a ela: espere por mim aqui. Eu prometo, nunca vou te deixar. Agora somos família. Com isso, ele foi embora, deixando a menina e seu cordeirinho ali, vendo-o desaparecer na distância. Ele logo encontrou uma empresa de telecomunicações abandonada nas proximidades. Ele recuperou um lote de telefones e outros equipamentos de comunicação. Xiaoyi os configurou, experimentando diferentes aplicativos sociais. Eventualmente, ela se conectou a uma plataforma estrangeira e, para seu choque, havia muitos usuários de sua própria terra natal. A descoberta os iluminou de excitação, como se a esperança tivesse sido reacendida. Eles pisaram no acelerador em direção ao seu destino, lutando. Mas quando a emoção diminuiu, os instintos do homem entraram em ação. Algo estava errado. Ele viajou por inúmeras cidades fantasmas nos últimos 3 anos, sem nunca ver uma única alma. Então, como todas essas pessoas apareceram de repente? Mas, antes que ele pudesse entender, Xiaoyi compartilhou algo ainda mais assustador. De acordo com a última atualização da União Norte-Americana, nenhum homem sobrevivente foi encontrado em nenhum dos postos avançados globais. O homem ficou atordoado com o anúncio, mas um segundo depois, ele caiu em uma gargalhada maníaca. Não há mais homens no mundo? Isso significa que sou o último de pé. Eu sou o cara dos sonhos de todas as mulheres agora. Isso é Yansan. Parece que eu poderia rir e acordar de um sonho. Ele não acelerou mais a jornada. Em vez disso, ele fez um desvio para um resort de águas termais deserto. Sem hesitar, ele dirigiu a G-Wagon direto pela entrada e estacionou no salão principal. Shao parecia confuso. Não vamos para Pequim hoje? Ele sorriu. Hoje não. Você vai tomar um banho de águas termais e ganhar uma roupa nova. Amanhã você aparecerá em Pequim fabulosa. Xiaoyi se iluminou de alegria, animada com a ideia de relaxar um pouco, mas sua animação rapidamente desapareceu. Acabou sendo nada mais do que uma piscina aquecida, alimentada por resistências. Nessa época, um banho quente era luxo, com a água quente. Ele pegou roupas limpas. Ao sair, lembrou de algo importante. Voltou correndo e gritou: tira o aquecedor! É perigoso! Antes de terminar, ela gritou alto. Tinha se despido e o último homem viu tudo. Morrendo de vergonha, ele fugiu do quarto. Perto do ponto de encontro, ela viu pessoas plantando. Animada, acenou e gritou para elas. Chegando perto, a expressão dele mudou. Elas não estavam plantando, estavam degolando outra mulher. Ele sacou o perigo e gritou: acelera! Sai daqui! Elas encaravam o carro sumir, rostos sem expressão. Sangue escorria das facas, cena horrível. Na cidade, viram corpos pendurados na ponte. Ele ficou sério, olhou para ela e disse: Baiting não é segura. Na entrada da cidade, um bloqueio. Mulheres armadas, olhares desconfiados. A líder viu o homem no carro. Num mundo sem homens, ele era um alarme. Armas apontadas. Saiam do carro! Ele pegou de uma chave inglesa para lutar. De repente, uma voz surgiu. Nana, está tudo bem. Uma menina de tranças chegou correndo e explicou. Ela é nova, não sabe como funciona. Não liga para ela. Era nadadora em escola de esportes. Tomou hormônios e quase criou o pomo de Adão. Tirou chocolates da bolsa e deu para Nana. Chocolate era um luxo naquela época. Com o chocolate, Nana liberou a passagem. No carro, Xiaoyi agradeceu a menina. Obrigada por nos salvar. Ele se inclinou. Quem eram? Perguntou. Exército Dongbe, respondeu a menina. Depois do segundo anel, é tudo deles. Civis não entram, menos homens de mentira. Ele não é de mentira, Xiaoyi falou rápido. Ele cortou, sabe onde achou o posto? Ela deu de ombros. Foram expulsos, mas eu levo vocês lá. Mas a menina fez uma exigência. Quer o carneirinho ou sua arma? Apontou a arma para a testa dele, que nem se mexeu. O carneirinho é da Xiaoyi. Ela não abre mão. Ela encarou, depois deu de ombros. Tá. Levo vocês para o posto. Chegando perto, falou. Desço aqui. Os estrangeiros não gostam muito de mim. Ao sair, pegou o carneirinho. Ele segurou o pulso dela. Olhos calmos e firmes nos dela. Ela hesitou, suspirou e soltou o bicho. Antes de ir, ela disse, você tem charme. Ele e Xiaoyi foram embora. Ela sorriu. Chegando ao posto, um monte de mulheres cercou o homem. Tiravam fotos como fãs de famoso. Ele pegou o celular dela, lendo a tela.
Ela postou a foto na rede dos sobreviventes. Em minutos, choveram comentários. Vendo o problema, ele tentou sair. Ela segurou o braço dele e não soltou. Não vai a lugar nenhum. A força dela era inacreditável. Ele lutou com tudo, mas não conseguiu. Vários carros chegaram, levantando poeira. No carro, uma mulher chamou: "Cadê meu homem?" Ao lado dela, a menina de tranças. Kim Mina, comandante do exército Dombai. A menina a trouxe ali. Kim Mina sorriu. "Faz tempo que não malho. Hoje ele é meu." Uma loira tentou impedir, Kim Mina atirou, sem hesitar. Sem piedade. Vendo a loira cair, ele ficou furioso. Avançou em Kim Mina para pegar a arma. Kim Mina foi pega de surpresa, mas reagiu. Ele foi jogado no chão. Ela ia dominá-lo, mas ele se levantou. Os dois começaram a lutar como uma dança. Ele a travou num golpe de braços. A pressão fez os olhos dela revirarem. Os guardas viram que a líder ia perder. Ela sorriu com confiança. Com uma mão, abriu a trava e o jogou longe. Deu um tapa na cara dele e debochou: "Se você não fosse o último homem vivo, nem me incomodaria com você." Humilhado, o temperamento do homem explodiu. Ele brandiu o punho com o esquerdo contra ela com toda sua força. Ela pegou sem esforço com apenas 3 dedos. Ele atacou com a direita, mas novamente, com os mesmos 3 dedos. Ela prendeu as 2 mãos como um torno de aço. Um pensamento aterrorizante invadiu sua mente. O Apocalipse também havia mudado as mulheres? Ele agora era a espécie mais fraca viva? Desesperado, ele chutou loucamente as pernas de Kim, mas ela nem se mexeu. Em vez disso, ela olhou para ele com um sorriso zombeteiro. Então, de repente, uma sombra enorme pairou sobre ela. Uma mulher negra furiosa rugiu em um bulldozer, batendo-o entre Kim Mina e o homem, salvando-o no último minuto. Aquela mulher era uma lenda absoluta, enquanto ela segurava Kim Mina. Pausa. O homem pulou no carro freneticamente, ligando o motor. Mas assim que ele estava prestes a partir, ele viu Xiaoyi se escondendo perto da porta. Por um momento ele hesitou, mas no final ele não pôde deixá-la para trás. Enfrentando o caos e as balas, ele correu e a arrastou em direção ao arraial. Aquela mesma mulher que havia vazado sua localização, de repente saltou novamente, bloqueando seu caminho. A raiva explodiu dentro dele. Isso tudo foi culpa dela. Sem hesitação, ele balançou sua chave inglesa com força. "Saia da minha frente." Droga! Kim Mina o viu escapar e imediatamente gritou atrás dele: "Não o deixe escapar." Mas antes que sua equipe pudesse ir longe, o bulldozer atravessou o teto do carro como se fosse papel. Enfurecida, Kim Mina pulou no bulldozer, arma na mão, e gritou: "Morra, seu traidor!" Mas quando Kim Mina viu o olhar calmo e ilegível nos olhos da mulher negra, ela soube instantaneamente que algo estava errado. Com certeza, ela virou a cabeça bem a tempo de ver a escavadeira balançando um carro inteiro direto para ela. Bum! O veículo caiu com precisão milimétrica, esmagando-se contra a escavadeira com um estrondo trovejante. Enquanto isso, o homem e Xiaoyi pularam no carro lutando para escapar. Xiaoyi estendeu a mão para bater a porta, mas uma mão de repente agarrou a porta de fora e um rosto familiar apareceu. Eram tranças sorrindo como sempre. "Ei, barra invertida!" Os olhos do homem se arregalaram. Sem uma palavra, ele pisou no acelerador, lançando o carro para frente, mas Brad segurou firme, recusando-se a soltar a porta enquanto o veículo acelerava. "Onde você está indo? Me leve com você!" ela gritou. "Eu só não sou um cara legal." "Eu juro," Xiaoyi respondeu. "Você foi quem disse ao exército de Dongbei onde nós estávamos." Brad nem se moveu. Sorrindo descaradamente, ela disse: "Vamos lá, não fique brava. Eu vou levar vocês 2 para o sul. Eu tenho toneladas de suprimentos escondidos lá embaixo. Poderíamos viver o sonho. Só nós 3, eu, você e ele. Um homem, 2 esposas. Aconchegante, certo?" Xiaoyu ficou chocada em silêncio, com os olhos arregalados em descrença. O homem rugiu, sonhe, e puxou o volante para jogá-la para fora. Xiaoyi chutou com força a mão de Braid, agarrando a porta. Braid finalmente perdeu a aderência e começou a cair, mas no último segundo, ela agarrou a perna do cordeiro.
O cordeiro começou a engasgar, espumando pela boca enquanto suas pernas chutavam em pânico. Xiaoye estava em lágrimas, incapaz de suportar deixá-lo ir. O homem gritou: solte, vai morrer. Finalmente, Xiaoye gritou através de seus soluços e soltou. Finalmente, ela jogou suas tranças para baixo, uma mulher tão irritante quanto um pingente. Xiaoye dessabou em seu assento cobrindo o rosto e chorando alto, mas seu alívio foi de curta duração. No espelho retrovisor, o homem viu 2 carros o seguindo e fechando rápido. Seu rosto caiu. Ah, não! Era o exército de Dongbei, uma das maiores facções que restaram no mundo, e eles os haviam encontrado novamente. Do carro da frente, Kimina parecia totalmente emocionada. Ela não estava tão animada há anos. Eu quero aquele homem, ela declarou com zero vergonha. Volte comigo. Seja meu marido senhor da guerra. Juntos nós vamos governar este lixão. O homem simplesmente olhou para a frente com expressão fria. Você não faz meu tipo. Ele, em um sorriso, se transformou em um rosnado. Então me faça seu tipo. Ela gritou para seus soldados. Parem. Não o deixem correr. O homem não hesitou. Ele virou com força e bateu seu carro no carro esportivo vermelho de Mina. Bam! O impacto a mandou cambaleando para o assento. Então o homem puxou com um freio repentino. Enquanto um dos carros de perseguição passava, ele bateu na roda traseira. O veículo inimigo perdeu o controle instantaneamente, capotando e voando para fora da estrada. Assim que ele recuperou o fôlego, ele olhou para cima. Kimi não estava no ar pulando direto para o carro dele como algum tipo de supervilão do apocalipse. O homem gritou: o que há de errado com você? Você é louca! Mas Kimina aterrissou firmemente do lado de fora de sua janela, perfeitamente equilibrada. Ela deu a ele um sorriso calmo e perigoso. Então, em um movimento rápido, ela levantou a mão direita. Esmagamento! Seu braço socou direto através do vidro e, com um grunhido, ela arrancou a janela e a jogou para longe. Antes que ela pudesse fazer seu próximo movimento, um rugido ensurdecedor de motores surgiu atrás deles. Uma gangue de pilotos em motocicletas personalizadas avançou em direção a eles como uma carga de cavalaria pós-apocalíptica. Kiminan estreitou os olhos, sua expressão endureceu. A Irmandade, ela murmurou. Liderando o grupo, uma mulher de cabelo raspado gritou: Kimina, estamos aqui para resolver alguns negócios inacabados sobre homens. Kimina zombou. Que gangue! Eu tenho caçado vocês por meses e agora vocês aparecem em uma bandeja de prata? Ela zombou. Um bando de mulheres duronas. O quê? Vocês acham que são homens agora? Antes que ela pudesse terminar, Trança sacou uma metralhadora e a deixou rasgar. Ratatat! Várias motocicletas explodiram em chamas. Mas a Irmandade eles não iam ceder. Um motoqueiro puxou um extintor e descarregou um jato de espuma no carro de Braid. Outro com cabelo espetado acendeu uma corrente de fogos e jogou no carro de Braid. Os fogos explodiram entre as pernas de Braid. Ela entrou em pânico, debatendo-se. Seu carro esportivo saiu do controle. No momento seguinte, foi para fora da proteção e sumiu na ravina. De volta ao caos, Kimini saltou como um gato selvagem no teto do carro. Ela apontou para Baigang e gritou: entra aí, machão de Araque. Mostra o que você tem. Sem hesitar, a equipe de Baigang atirou ganchos. O sorrião deles grudou na porta do carro com um estrondo. O cara olhou incrédulo. Que diabos está acontecendo? A gangue de motoqueiros içou um machado de batalha e deslizou na corda como tirolesa, aterrissando forte na traseira do veículo. O cara começou a suar e tentou virar o volante, mas a gangue disse calmamente: relaxa, eu estou do seu lado. Então, com um salto poderoso, ela girou o machado em direção a Kimina. As duas rainhas do caos se enfrentaram em cima do carro em movimento. Kimina, mal conseguindo desviar de cada golpe. Kimina sacou sua arma no meio da luta e começou a atirar em Bigang. Mas para sua surpresa, os reflexos de Bigang eram surreais. Ela desviou das balas enquanto estava equilibrada num carro em movimento. As duas continuaram o duelo no telhado, uma desviando de um machado e a outra de tiros, um balé caótico de carnificina. Lá embaixo, o cara viu uma brecha quando Mina levantou a perna para um chute.
Ele pisou no freio. Mina perdeu o equilíbrio e caiu para frente no capô, sua pistola voando de sua mão. Seu idiota, ela gritou. Eu vou te pegar hoje. Com um rosnado, ela saltou de volta para o teto, voltando à luta novamente. Dessa vez, ela pressionou o ataque empurrando o Bai Gang para trás. Mas o cara não tinha terminado. Ele ficou pisando no freio, fazendo Mina cambalear a cada solavanco. Enfurecida, Mina estalou. Ela abriu o teto solar e enfiou seu salto alto direto no nariz do cara. Naquele exato momento, Bai Gang aproveitou a chance. Seu machado caiu em direção às costas de Mina. Um baque seguido pelo grito abafado de Mina ecoou no ar. Mas num golpe que ninguém esperava, ela escapou por pouco, desviando no último segundo como um fantasma. Ela encarou o rasgo enorme em seu casaco de pele com os olhos cheios de raiva. Você estragou meu casaco de pele, seu desgraçado! Sem hesitar, ela chutou Bai Gang para fora do teto. Bigan caiu, mas conseguiu pegar a borda da janela do carro bem a tempo. Kim Mina levantou seu machado pronta para atacar, mas o cara de repente pisou no freio. Mina perdeu o equilíbrio e cambaleou para trás. Bigan aproveitou a chance, puxou a perna dela com força. O cara, com o nariz ainda sangrando, virou o volante com tudo o que tinha. Kim Mina voou do teto caindo na estrada. Pela primeira vez, a feroz senhora da guerra parecia realmente desesperada. Ela gritou, amor, me ajuda! Por um segundo, até mesmo aquela cena despertou uma pontada de pena. O cara não disse nada, apenas olhou para ela jogada em silêncio enquanto o sangue escorria do seu nariz. Mas então, Madere... Mina girou o corpo, agarrou a corda do gancho ainda presa ao carro e chutou o rosto do cara, voltando para o telhado. O rosto do cara ficou pálido. Ela estava de volta! Ele rapidamente pegou o lançador de gancho no banco do passageiro. Depois de recarregá-lo, ele se inclinou para fora do teto solar, mirando entre as pernas de Mina. Sem hesitar, ele apertou o gatilho. Que é isso? Que Mina? Ouviu bastante e girou seu corpo num flash. O gancho errou por pouco, rasgando o buraco em seu casaco de pele já destruído. O gancho voou para frente e prendeu num sinal de trânsito. Quando o carro acelerou, o lançador saiu das mãos do cara, arrastando Mina no ar, deixando-a pendurada como um troféu. O cara finalmente respirou. Ele achou que estavam livres até vê-la largar o casaco e pousar descalça na estrada. Ela jogou os saltos, agachou-se numa posição de corredor e então disparou como um míssil. Ela está correndo descalça e ainda alcançando, o cara gritou. Em pânico, ele abriu o porta-malas e jogou tudo para fora, malas, ferramentas, mas nada a impediu. Mina era implacável. Bigan apertou, mas chegou o machado pronta para o segundo round. Mina estava muito perto agora. Eles podiam ouvir a respiração animalesca dela do lado de fora da janela. As sobrancelhas de Kim Mina se cerraram e seu rosto ficou vermelho. O cara gritou em pânico, ela vai se transformar ou algo assim. Naquele instante, Mina começou a suar frio, ofegando enquanto seu corpo tremia e começou a desacelerar. Finalmente, ela caiu de joelhos, soltando um rugido de frustração e raiva. Eles finalmente se livraram dela por enquanto. O grupo continuou se movendo, aumentando a distância do caos. Quando estavam a uma distância segura, Bai saltou calmamente do telhado. Ela e seu esquadrão começaram a caminhar. O cara levantou a mão para pará-los, com os olhos desconfiados. Quem são vocês? Bigang ficou de pé e disse, nós somos a Irmandade, Resistência do Norte. Assim como vocês, homens de verdade. O cara retrucou, besteira. Vocês são todos falsos. Um membro de cabelo espetado interrompeu, ofendido. Somos homens desta nova era. Assim como você, de carne e osso. O cara não discutiu. Ele apenas perguntou friamente. Posso ir agora? Bigang se aproximou. Fique. Lute conosco. Defenda os direitos dos homens. O cara esfregou as têmporas. Eu não quero lutar. Eu só quero um lugar para respirar. Meu cérebro vai explodir. A voz de Mai Gang ficou séria. Este mundo pertence às mulheres agora. Não é seguro para os homens. Nós resistimos e precisamos de você. Você é nosso símbolo, nossa esperança. O homem olhou para os rostos ansiosos ao seu redor, tão desesperados, tão sinceros, e finalmente fez a única pergunta que pesava em seu coração. Se eu disser não, ainda me deixarão ir?
Ouvindo sua pergunta, avançou lentamente. O homem apertou o câmbio, olhos fixos, pronto para fugir a qualquer segundo. Mas em vez de atacar, Baigan tirou um colar do pescoço e o estendeu. Aonde quer que vá, mostre o abejo. Que nossos aliados o ajudarão. O homem aceitou com um coração em conflito, mas grato. Então, descaradamente, ele pediu armas, gasolina e um monte de suprimentos de sobrevivência. As mulheres da Irmandade nem piscaram, entregando-os com orgulho. O homem, movido por sua generosidade, bateu o punho com a gangue e disse: "Valeu, mano!" Ele se virou para o resto, levantou o punho e gritou: "Obrigado, irmãos! Obrigado a todos. Os homens vivem, lutem pela masculinidade." Antes que o eco desaparecesse, seu carro já havia rugido em direção ao horizonte, deixando a equipe da Irmandade congelada no lugar, completamente atônita. Momentos depois, a Irmandade explodiu em aplausos. Nós somos homens. Homens nunca morrem. Nós lutamos pela masculinidade. No carro, você observará a celebração e dirá suavemente: eles realmente te admiram. O homem revirou os olhos e zombou. Eles são malucos, todos eles. Quem diria que esse cara sarcástico e maquiado era realmente o último homem na Terra? Depois de se separar da Irmandade, ele e Xiaoyi seguiram para o norte. Ao se aproximarem da ponte Jiangyan, eles notaram uma barricada, mas nenhuma alma à vista. O homem saiu com a intenção de limpar os destroços, mas de repente um grupo de mulheres desceu da ponte acima, emboscando-o. Em pânico, ele se virou e fugiu gritando: "Xiaoyi, liga aqui essa droga de carro!" Mas antes que ele pudesse alcançar a porta, mais veículos rugiram atrás deles, cortando todas as rotas de fuga. O homem sacou sua arma e gritou: "Venham para cima!" Vamos nessa. Um segundo depois, ele foi derrubado no chão. Tanto ele quanto Xiaoyu foram forçados a se ajoelhar, com as mãos amarradas. A líder, uma garota com rabos de cavalo gêmeos, deu um passo à frente e exigiu saber de onde eles eram. Os dois soltaram respostas diferentes na hora. Isso foi o suficiente. Acusados de serem espiões, estavam prestes a ser jogados da ponte. Em desespero, Xiaoyi de repente gritou em seu dialeto natal, jurando que não eram espiões. A comandante de rabo de cavalo duplo franziu a testa sentindo algo estranho e ordenou que sua equipe parasse. "Levem-nos de volta primeiro", disse ela. O homem parecia totalmente derrotado enquanto caía em seu veículo. Eles foram levados para uma propriedade enorme com uma grande entrada marcada ousadamente como Jiangnan Manor. Enquanto passavam pelo pátio, o homem olhou incrédulo. Toda a mulher estava vestindo roupas tradicionais Han. Parecia mais um drama de viagem no tempo do que uma base pós-apocalíptica. Cada movimento dessas mulheres era elegante e refinado, e o homem claramente tinha uma fraqueza por esse tipo de vibe. Mesmo enquanto estava detido, ele não pôde deixar de dar algumas olhadas extras. Eventualmente, eles chegaram a um pavilhão encantador, onde o riso de várias mulheres ecoava no ar. No chão, alguns filhotes de panda preguiçavam rolando e caindo. Era uma cena surreal de paz no meio de um mundo destruído. A garota do rabo de cavalo duplo deu um empurrão no homem. "Há algo estranho nesses dois", disse ela. Sentada dentro do pavilhão estava uma mulher no ponto central, claramente a responsável. O nome dela era Shinin. Ela encarou os homens, o homem por um longo tempo sem dizer nada. O homem começou a se contorcer. Quanto mais ele olhava para ela, mais inquieto ele se sentia. Ela parecia estranhamente quimina. Elas eram irmãs? Se sim, ele poderia ter acabado de escapar de um pesadelo e entrado direto em outro. Após um longo silêncio, Ting Yin finalmente falou: "Você é o homem, não é?" As outras mulheres ficaram boquiabertas, todas se viraram para encarar. Mas o homem permaneceu calmo, respondendo friamente: "O que me entregou?" Xin Yin se levantou, seu sorriso sutil. "É o cheiro. Você cheira a homem. Venha sentar. Não precisa ficar nervoso. Vou tratá-lo como qualquer outra pessoa. Nem mais, nem menos." Sem opções melhores, o homem cedeu, trazendo Xiaoyi para o pavilhão com ele. No momento em que ele se sentou, as outras mulheres o cercaram, enfiando doces em sua boca como se ele fosse da realeza.
Enquanto isso, a garota do rabo de cavalo duplo se encostou em um pilar olhando para ele com um olhar calculista em seus olhos. Com a boca cheia, o homem murmurou para Xinguin: "Você diz que sou apenas um convidado comum, então você se atreve a me deixar ir?" Xinguin respondeu calmamente: "Por que eu te impediria? Se você deseja ir, então vá." Suas palavras fizeram tanto o homem quanto a garota de rabo de cavalo duplo congelarem no lugar. Ele se recuperou rapidamente e estreitou os olhos. "Você está falando sério?" Qin Yuma, sorriso astuto. "Claro, estou falando sério, mas há uma condição. Você terá que me vencer em uma rodada de duelos poéticos. Um duelo poético baseado em uma única palavra escolhida. Ambos os lados devem se revezar recitando versos contendo a palavra. O primeiro a vacilar perde. A palavra escolhida de hoje, coração." Uma mulher de verde graciosamente se aproximou, escovou a manga na bochecha do homem e recitou suavemente para ganhar um coração verdadeiro e envelhecer juntos, nunca se separar. O homem respondeu sem hesitar. Corações feridos caminhavam pelas terras de Xinhan, palácios transformados em pó e areia. Uma mulher de amarelo seguiu, gentilmente descansando uma mão em seu ombro. A madeira na montanha, um galho na árvore. "Meu coração anseia por você, mas você não vê." Xiao Yi, furiosa com o flerte, respondeu: "Meu coração é diferente dos deles." "Eixa, eu preferiria ser jovem do que divina." Então veio uma mulher de roxo, esgueirando-se por trás com um balanço sensual. "Sem abelhas, sem borboletas me procuram. Minhas vestes vermelhas sumiram, meu coração gasto." O homem nem sequer olhou para ela, recitando calmamente: "Meu coração como madeira morta, meu corpo um barco à deriva." A mulher vestida de roxo fez beicinho, virando-se para Xinguin com falsa frustração. "Veja, eu ofereço meu coração à lua, e ela apenas iluminou a sarjeta." O homem calmamente pegou um doce, deu uma mordida e disse firmemente: "Embora velho e gasto, o corcel ainda sonha em galopar 1000 milhas." Mesmo no crepúsculo, o coração do herói queima forte. King estava de olho nele o tempo todo. Ao ouvir isso, ela viu que não dava para brincar com ele. A visão dela mudou bem na hora que a moça de verde ia recitar de novo. King levantou a mão. "Chega! Parem de azucrinar ele. Ficam de doce, mas para os olhos dele são só demônios querendo a carne dele." As garotas fizeram um beicinho. "Que cara chato. Parece um monge desligado." Xinguin virou para o cara e disse suave: "Agora entendi seu coração. Come à vontade. Quando terminar te mostro a saída." Mas antes que ele respondesse, Ronchon se meteu com a voz urgente: "Xinguin, ele não pode ir. Xinguin serviu chá numa boa. Ele é um homem feito. Se quer ir, quem somos nós para impedir? A menos que tenha um motivo." Ron não hesitou. "É que eu quero transar com ele." Rolou um ó geral e ela completou: "Quero ter os filhos dele." Ron não parou por aí. "Com ele, teremos vantagem na campanha do norte. A facção de Lingnan vai se juntar a nós. O exército do Nordeste vai rachar. Dá para unificar toda a terra." "É nossa, Camertina. Minhas." Xinyin parou no meio do caminho. A voz dela era fria. "Eu não vejo assim." Ela virou com a cara calma, mas firme. Hong entrar na propriedade desse jeito? Esqueceu o código? Hong travou. Era verdade. Ela não seguiu o traje da mansão, mas respondeu, apontando para o cara com convicção: "Não ligo, eu vou transar com você." Dito isso, girou e saiu da mansão de Yangnan com o séquito atrás. Até Qingin, sempre serena, ficou meio incerta. Ela finalmente falou com o cara: "Aqui dentro você está seguro. Lá fora a liberdade ela é por sua conta. A escolha é sua." O cara soltou um suspiro cansado. "Por que minha vida não pode ser normal por 5 minutos?" No fim ele decidiu ficar na mansão por uns dias. Na manhã seguinte, ele estava no pavilhão fazendo rosca com um banco de pedra quando Xiao Yi chegou pulando toda feliz. Olha, gostou da minha roupa nova?" Xiao Yi trocou de roupa, botou um ranfo soltinho com o cabelo num coque fofo. Ela parecia mais alegre e charmosa do que nunca. O cara sorriu e mandou ela sentar. "Vem, vamos lutar de braços, sem aliviar. Quero força de mamadeira total." Xiao Ti tentou ao máximo, mas perdeu sem muita resistência. Esfregando o pulso doído, ela fez beicinho. "Não consegue ganhar de ninguém. Aí me enfrenta para se sentir forte."
O cara logo pediu desculpa, massageando o pulso dela. Ele murmurou, ainda confuso, porque todo mundo que eu cruzo é assim. Gangue branca, Hong Ying. Todos lutam como se fossem diferentes. Nessa hora, Qin Yin chegou curiosas. O que vocês estão fazendo? O cara olhou para cima, sorrindo. Luta de braço. Quer tentar? Xing balançou a cabeça de primeira. Não é muito a minha praia. Mas de tanto insistirem, ela cedeu e sentou. Um instante depois, vencendo ou não, ela sorriu e bom, parece que homens são mais fortes mesmo. O cara ficou olhando para a mão, decepcionado. Não era o resultado que esperava. Do nada ele perguntou, qual sua relação com Hong An? Qin Yin respondeu friamente, Hong An entra com a força. Eu cuido dos recursos. Ela enfrenta Saifan. Juntas mantemos Jiangesvel. Aí ela olhou para cima, sorrindo, falando no diabo. O cara virou e quase engasgou. Hong Yin estava atrás dele, só de seda tradicional. Ele gritou e pulou na mesa de pedra. Que? Hong Yin cruzou os braços e disse, relaxa, só quero dormir com você, não te comer. Kang entrou na onda sorrindo. Ela é linda. Oh, qual o drama? Aí ele pirou. O cara surtou. Por que eu tenho que aceitar isso? Acha que porque o mundo virou, pode me usar como quer? Quer me ter de bichinho de brinquedo? Pode antes esquecer, madame. Eu decido o que acontece comigo. E se alguém vai dormir com alguém aqui, sou eu que vou dormir com vocês, não o contrário. Honking deu de ombros como se nada fosse. Qual a diferença? Para de frescura. Vamos lutar de braço. Quem ganhar, dorme com quem perder. O cara rugiu. Durmo com todas as mulheres daqui antes de olhar para você. Sonha. Ele saiu furioso, arrastando Xiaoyu com ele. Vamos apanhar libélulas. Naquela noite, Hong An invadiu a mansão, uma garrafa de licor na mão. Ela tomou-se um gole enorme, suas bochechas corando instantaneamente. Então, sem aviso, ela esmagou a garrafa no chão. Com um estrondo, ela abriu a porta do quarto do homem. Juro que esta noite vou te conquistar, ela gritou. Enquanto a vela avançava em direção a ele recuou rapidamente, o pânico rastejando em seus olhos. Ele apalpou debaixo do travesseiro, puxando uma pequena faca de frutas em autodefesa. Mas Hong Yin, comandante do Xian Corps, não hesitou. Ela o esbofeteou tão forte que ele voou para trás na cama como um boneco de pano. Hong Yin saltou, prendendo o homem firmemente na cama. Ela estava determinada a provar sua dominância fisicamente, mas o homem não ia simplesmente ceder. Ele mordeu com força a orelha dela, recusando-se a se render. Com sangue escorrendo de sua orelha, a expressão de Hong Yin escureceu. Tudo bem então, você pediu por isso. Ela arregaçou as mangas e, sem piedade, deu-lhe tapas na cara para a esquerda e para a direita. Um conjunto completo de 18 tapas na cara em rápida sucessão. O homem estava totalmente sobrecarregado. Seu poder de combate era irreal. Ele não teve chance e desabou em derrota. Com ele mole e sem fôlego, Hong Yin o despiu sem hesitação, alegando que isso ajudaria a analisar totalmente os detalhes mais sutis da luta. O acesso de raiva a deixou ofegante, com o suor escorrendo pela têmpora. Olhando para o homem agora nu, algo interior suavizou, assim que ela estava prestes a oferecer-lhe um raro momento de ternura. Ele avançou e deu uma cabeçada bem no nariz dela, mas esta era Hong Yin, comandante do Xian Corps. Ela não era apenas forte, ela era durona. A cabeçada mal a incomodou. Furiosa, ela agarrou o homem pelo colarinho e rosnou. Você está louco? Então, Ban, ela retribuiu o favor com uma cabeçada de rachar o crânio. Sangue espirrando. Ele estava caído, mas Hong Yun ainda não tinha terminado. Ela o socou repetidamente bem no rosto. O quê? Eu não sou boa o suficiente para você? Ela gritou. Você me rejeita, mas dormiria com todos os galináceos de Jian. Você se acha um tipo de imperador escolhendo concubinas? Você é uma ferramenta, uma mercadoria, um animal de estimação. Você não é nenhum lorde e com certeza não é realeza. Quando ela terminou, o homem estava espancado até virar polpa, machucado, ensanguentado, quase inconsciente. Até mesmo sua única força restante havia desaparecido completamente. Hong Ying olhou para ele, um lampejo de arrependimento passando por seus olhos. Talvez ela tenha ido longe demais, mas ela não planejava deixá-lo escapar ainda. Ela chamou de uma garota que estava observando,
Dê a ele as pílulas de resistência. Através de lábios rachados, o homem rosnou seu último pouco de desafio. F//QU. A garota tentou colocar as pílulas azuis em sua boca, mas o homem cuspiu todas. O rosto dela ficou pálido. Oh, não! Ele mordeu a língua. Ron não congelou. O choque a deixou sóbria instantaneamente. O último homem vivo, e ele preferia se matar a ser usado. Se ele realmente morresse, não haveria nada para brincar. Após alguma busca frenética, Hong-in e a garota finalmente impediram o homem de arrancar sua língua. Hong-in gritou: "Que diabos está errado com você?" Naquele momento, Qin-yin finalmente chegou, apenas para se deparar com o caos total. Seu rosto escureceu. Hong, saia de cima dele! Agora o inimigo chegará à linha de frente em 30 segundos. Você precisa pegar um taijou e preparar as defesas imediatamente. Mas Hong nem sequer hesitou. Terminarei em 1 segundo, disse ela calmamente, ainda pairando sobre o homem. Qin-yin estava furiosa. Eu disse para sair de cima. Ela se virou para a garota ao lado dela. Zhou pode tirá-la, deixá-la sóbria. Ainda assim, Hong se recusou a se mover. Deixe-me terminar isso. Eu vou atrás dela. Essa foi a gota d'água. Qin-yin, geralmente toda graça e paciência, estalou. Toque nele novamente e nossa aliança acabou. Se você tocá-lo novamente, seu Shang Corps perderá tudo. Sem mais suprimentos, sem mais suporte. Saia de Jiangnan e você nunca mais cruzará o rio Xin. Percebendo que Qin-yin não estava blefando, Hong-yin finalmente saiu da cama, embora claramente irritada. Ela caminhou até Xing-yin e murmurou: "Qual é o seu problema? Ele é o último homem na Terra. Você não quer usá-lo? O quê?" Planejando mantê-lo como uma espécie de mascote. O tom de Xing-yin suavizou. Hong-yin, ele é uma pessoa, não um brinquedo. Mas Hong-yin a interrompeu e saiu, jogando por cima do ombro, tanto faz. Ele nem está funcional agora. Fique com ele se quiser. Então ela gritou: "Zhou pode ficar aqui e ficar de olho nele." Depois que todos saíram, o homem sentou-se sozinho perto do lago. Tudo o que ele tinha passado o esgotou física e mentalmente. Jiang e Xiaoyi acabarão se aproximando. Xin perguntou. A língua não funcionou. E agora? Planejando se afogar, o homem deu uma risada fraca. Eu pensei que o mundo, governado por mulheres, seria mais gentil. Acontece que não se trata de gênero, é sobre poder. Ele olhou para ela. Então, qual é o seu plano para mim? Qin assentou-se ao lado dele e disse calmamente: "Recomponha-se. Você ainda não quer chegar a Northmere?" O homem sorriu, olhos ainda baixos. "Poupe-me da rotina de policial bom, policial mau. Você nunca teve a intenção de me deixar ir." Kyogi tem carugo. "Pelo contrário, quero que você suma logo. Você não é tão valioso quanto pensa. Mantê-lo aqui só trará desgraça para Jiangnan." O homem olhou atordoado, com o rosto inchado. "Espera, você não quer o último homem vivo?" Ele perguntou. Qin respondeu sem hesitar: "Quero." Sua honestidade deixou Xiaoyi de boca aberta. O homem a encarou, lembrando como ela o protegeu. Tudo isso mexeu com algo terno em seu coração. Ele sussurrou: "Qin", e tentou beijar sua bochecha. Mas Qin levantou-se com a voz gélida. "Eu quero um homem, mas você não é um." O rosto dele caiu. "O que você disse?" Qin disse firmemente: "Os homens que lembro não desmoronam." O homem apontou para o rosto inchado. Autocomiseração. "Acha que implorei por isso? Sobrevivi em um mundo cheio de monstros e você chama isso de revés? Tá falando sério?" Ela disse: "Achei que tinha achado o último homem, mas só vejo um garoto." O homem não discutiu. Ele suspirou, levantou-se e se virou para ir. Enquanto caminhava, murmurou: "Tem razão. Sem força não sou nada. Vou voltar para Sichuan." Xingin encarou-o frustrada. Força não é tudo que faz um homem. Coragem, razão, confiança e força de vontade. Isso define um homem de verdade. O tom dela ficou mais afiado. "Sabe que não pode voltar para Sichuan. Seu futuro é o caos." "Mas, nunca terá paz. E a única arma que tem é o que ninguém mais tem, a vontade de um homem." Sem se virar, o homem murmurou: "Isso não é um homem." "Isso é um super-herói." Xingin disse: "Tem que superar." Se só há um homem, sim, ele tem que se tornar um super-herói. O homem parou de andar. Xingin continuou: "Por que as mulheres mudaram? Por que você é o único homem? Por que não viu ninguém em 3 anos? Não sei, mas pode descobrir sozinho."
Se a resposta não estiver aqui, vá para a América do Norte. Se não estiver lá, vá para a Europa, África, qualquer lugar. Continue até encontrar. Mas o homem ainda parecia um balão murcho. Ele murmurou: soar bem, mas o que vai mudar lá fora? Xin gritou: não entende? Não está fugindo da morte. Não terá pacificadores, palácios ou paz. Será caos, medo e o desconhecido. Mas não pode fugir. Tem que encarar. Só assim recuperará sua força e provará que é um homem. Enquanto ficar aqui não é nada. Sem força, liberdade e masculinidade. Entendeu? O homem ficou quieto. Parecia pensativo, talvez só anestesiado. Então, sem dizer nada, ele mergulhou no lago. Ele mergulhou direto no lago, mas não desistiu. Aquele salto foi um ponto de virada. As palavras de Xing Yin finalmente o despertaram. Ele tomou sua decisão. Ele buscaria a verdade deste mundo. Antes de partir, tentou confiar Xiaoyi a Qinin. Mas Xiaoyi balançou a cabeça. Ela se recusou a ficar para trás. Neste mundo despedaçado, eles eram a única família. Na manhã seguinte, Qin os levou aos portões de Jiangnan. Mas do lado de fora, foram bloqueados. Os guardas de Hongying já esperavam, armados. Qin estreitou os olhos. Saiam da frente. As mulheres hesitaram. Elas temiam Qin, mas as ordens eram claras. Ninguém sai. Qin lançou um chute rodado brutal. Uma das guardas voou como uma boneca de pano. Ela bateu em um carro, quebrando o para-brisa. Todos congelaram em choque. Qin gritou: estou escoltando-os. Myself. Quero ver quem se atreve a me impedir. Com isso, ela avançou. Por onde passava, as mulheres de Seong Tuan se afastavam. Enquanto isso, Hong-an alinhou seus caminhões de batalha. Uma coluna de veículos rugiu em direção a eles. Em cima de um tanque estava uma mulher temível. Era Jiang Mina, a comandante do Exército do Norte. Seu comboio rivalizava com Xiantuan. A tensão era palpável. Então, o tenente de Hongying pegou o rádio. Vai! Na hora, um caminhão vermelho à esquerda rugiu, pneus cantando, arrastando um cabo de aço enorme, indo direto para o caos. Naquele exato momento, um caminhão verde à direita também rugiu, pneus cantando ao disparar, cabo de aço arrastando, escondido na grama alta. O cabo grosso entre os caminhões esticou de repente como um arame mortal. O comboio do Exército do Norte, a toda velocidade, não teve tempo de reagir. Um após o outro, seus veículos bateram no cabo. Pneus estouraram, para-brisas quebraram e corpos voaram como bonecas de pano. O caos se rompeu instantaneamente. Antes de um único tiro ser disparado, o Exército do Norte já tinha sofrido pesadas baixas. Fumaça subiu aos céus. Gritos de dor ecoaram por toda parte. Jiang Mina levantou ambas as mãos, sinalizando para seu comboio parar. Em cima do seu veículo, ela nem olhou para os feridos. Em vez disso, ela gritou: Hongying, você viu meu marido? Hongying não deu trela à provocação. Sua voz era cortante. Você está quebrando o cessar-fogo? Jimina sorriu e respondeu zombeteiramente: olha essa roupa sensual. Você definitivamente estava caçando homens. A expressão de Hongying escureceu. Se você quer uma guerra, beleza. Vamos resolver isso aqui mesmo. Não se esqueça, quando Qin trouxer a Liga do Sul, você não vai segurar Jiangnan por um dia sequer. Jimina revirou os olhos. Eu só tenho uma coisa na cabeça, cara. Eu não ligo para tratados ou ligas. Não me aborreça. Nesse momento, Hongying cerrou os punhos. Já frustrada pelo desastre da noite passada, ela respondeu: eu não vi seu maldito homem. A voz de Hongying ficou fria como gelo. Mas se você usar cruzar o rio Tisong, eu vou matar cada pessoa que parecer um homem. Jimina apenas sorriu. Essas garotas do sul são um problema. Enquanto isso, Qin estava dirigindo pessoalmente o homem e Xiaoyi para Xangai. As ruas estavam limpas e organizadas, com mulheres elegantemente vestidas, passeando como se o apocalipse nunca tivesse tocado este lugar. Xiaoyu olhou pela janela, sua voz tingida de saudade. Esta é minha cidade natal. Posso voltar para vê-la de novo? Mesmo que ninguém esteja me esperando. Xin assentiu gentilmente. Claro, só não deixe isso partir seu coração. O mundo não é mais o mesmo. Naquele instante, o homem apertou os olhos vendo algo estranho em um beco. Um grupo de mulheres estava cercando alguém, mãos vagando, vozes provocando.
A pessoa caída no chão, quase inconsciente, claramente incapaz de resistir, mas o que impressionou o homem foi o corte de cabelo rente e a barba por fazer naquele rosto. Aquele não era qualquer um, aquele era um homem. Ele congelou. Espera, eu pensei que era o último homem na Terra. Quem diabos é aquele? O homem gritou. Pare o carro! Quem? Olha, aquele é um homem. Aquelas duas mulheres estão assediando um homem. Tanto Ken quanto Xiaoyi viraram para olhar para o beco, mas já tinham passado. Era tarde demais para ver qualquer coisa do ângulo delas. O homem desabotoou o cinto de segurança, pronto para pular para fora. Não vá. Ken avisou bruscamente. Isso não é algo que você pode resolver. Nós temos que ir, ele respondeu. É muito perigoso, Xin respondeu, e esta cidade foi limpa. Não deveria haver os homens de haver no Azaziae. Assim não fa. Manda Mas o homem não ouviu. Ele pegou uma arma do banco de trás. Então eu vou ver por mim mesmo. Ele correu de volta para o beco, apenas para ver um homem de bigode atordoado sendo puxado pelo braço, e uma das mulheres zombou. Não consegue durar nem uma noite e se diz homem. O cara de bigode agitou fracamente os braços, mas sua resistência era quase inexistente. Deixa-o ir, o homem gritou levantando sua arma. A mulher se virou para ele, seu rosto se iluminando de alegria. Oh, este é ainda mais gostoso. Sua amiga riu sedutoramente, olhos brilhando. Essa voz, meu Deus, está me dando arrepios. Vendo as mulheres imperturbáveis, o homem engatilhou sua arma com um estalo alto, um aviso claro. No momento em que perceberam que ele não estava blefando, seus sorrisos brincalhões desapareceram. Naquele instante, dois intensos feixes de faróis iluminaram o beco, cegando-as momentaneamente. Xin tinha puxado o carro para o lado do homem, a sirene no teto ainda piscando. Quando as mulheres arregalaram os olhos através da luz e avistaram a placa, suas expressões congelaram. Ela é do governo. Uma delas murmurou em voz baixa. Sabendo que estavam em maus lençóis, as duas recuaram, soltando o cara de bigode com uma frustração irritada. Xiaoyi saiu do carro e o homem abaixou sua arma enquanto a tensão diminuía. Caminhando mais perto sob os faróis, ele encarou atentamente o cara de bigode que estava encarando de volta, igualmente cauteloso. Enquanto os olhos do homem examinavam o estômago reto e o peito levemente levantado de bigode, uma terrível percepção surgiu. Ele estendeu a mão e puxou o rosto de bigode. Com certeza, o bigode falso saiu com um puxão suave. Seu coração afundou. Xin estava certo o tempo todo. Realmente, não havia nenhum outro homem aqui. Mas então o olhar de bigode capturou o colar pendurado no pescoço do homem. O mesmo que Bai Geng tinha lhe dado, o símbolo da resistência dos homens. Os olhos de bigode se arregalaram. Espera, você é Bang. Um estrondo ensurdecedor a interrompeu-se. O carro de Xin tinha acabado de ser atingido por um veículo em alta velocidade. As janelas do carro de Xin se estilhaçaram instantaneamente. O impacto violento a jogou contra os airbags, sangue escorrendo de sua testa. A frente do outro carro estava destruída, fumaça grossa saindo, airbags acionados. Mas dentro dos destroços, nem um arranhão. Era Nagia. Sorrindo diabolicamente, ela sussurrou, você foi difícil de encontrar. De alguma forma, ela escapou de Hong Yin e os rastreou até aqui. Os olhos de Qin Yin se arregalaram. Ela gritou para o homem, corra, deixe isso comigo! O coração dele afundou. Essa mulher era implacável. Como ela o seguiu até aqui? Nadia saltou para outro carro próximo e latiu para seu motorista. Vão atrás deles. Sem dizer mais nada, o homem agarrou a mão de Xiaoyi e fugiu. Estamos fora daqui. Do lado de fora do beco, eles avistaram uma bicicleta velha encostada na parede. Sem tempo para pensar, ele colocou Xiaoyi na cesta da frente e pedalou com tudo que tinha. Mas atrás deles, a capanga de Nagia saiu correndo do beco com uma velocidade terrível, como um predador fixado em sua presa. O homem derrubou todas as mesas e cadeiras que encontrou ao longo da estrada, esperando atrasá-los, mas isso só os atrasou por um momento. Eles estavam ganhando novamente.
Foi então que Xiaoyi viu a arma escondida em sua cintura. Sem hesitar, ela agarrou e destravou com facilidade. O homem ficou atônito. Quando ela aprendeu a manusear uma arma, Xiaoyi levantou a arma, apontando para os perseguidores, se aproximando, mas suas mãos estavam tremendo, seu dedo congelado no gatilho. Quando o inimigo se aproximou, ela mordeu o lábio, fechou os olhos e puxou. O tiro ecoou, mas errou. A bala passou zunindo sem causar dano. A arma escorregou de suas mãos e atingiu o asfalto. Dominada, ela desmaiou e caiu para frente. O homem estendeu a mão e a pegou pela parte de trás de sua camisa bem a tempo. Com uma mão segurando-a e a outra pedalando como um louco, ele correu sem ousar olhar para trás. Ao chegar a um cruzamento movimentado, o homem de repente gritou: "Espiões do Exército do Norte!" Assim como ele esperava, a multidão imediatamente se tornou hostil, seus olhos se estreitando para os perseguidores que se aproximavam. Os agentes foram forçados a diminuir a velocidade, desconfiados de serem atacados pelas mulheres ao redor. Aproveitando a chance, o homem entrou em um beco estreito, mas os perseguidores não eram amadores. Eles estudaram a cena por um momento e então se dividiram para flanqueá-lo do outro lado. Olhando para trás e não encontrando ninguém, o homem sentiu um arrepio subir em seu peito. Ele olhou para a estrada à frente. Havia uma boa chance de que eles estivessem circulando. Ao se aproximar do cruzamento, seu corpo se tensionou pronto para um confronto repentino. Naquele momento, uma porta na beira da estrada se abriu de repente. Uma voz gritou: "Entrem aqui rápido!" Era ninguém menos que o falso homem barbudo que ele acabara de resgatar. Sem perder tempo, ele agarrou Xiaoyi e correu pela porta. Momentos depois, os perseguidores chegaram, examinando as ruas com olhos estreitos, mas o homem havia desaparecido. Quando ela olhou para a placa acima da porta, seu rosto congelou. Lá estava gravado na madeira desgastada: Irmandade de Homens, Jung e Ramo. Um choque de desconforto percorreu seu coração.